Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de Contabilidade e Direito Empresarial de Estratégia Concurso. É uma satisfação estar aqui para falar para vocês um pouco sobre os princípios de contabilidade. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o princípio do registro pelo valor original. E antes de começarmos, ao final desse vídeo, você tem que se perguntar se você vai entender a variação entre custo corrente, valor realizável e valor justo, tá ok? A gente vai falar sobre esses três elementos e você tem que entender isso ao final desse vídeo. Se você conseguir, você pode se dar por satisfeito e eu me darei por satisfeito, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os princípios de contabilidade, eles são básicos para o estudo da disciplina. Por quê? Primeiramente porque eles são os pilares da contabilidade, tá? A resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata dos princípios, fala que eles representam a essência da doutrina. Então toda a contabilidade, qualquer que seja a área, ela é pautada nos princípios contábeis, ok? Então, primeiramente, você tem que saber porque ela representa a essência da doutrina. E segundamente, porque cai muito em prova de concurso. Então, entre os 6 princípios de contabilidade que nós temos, existe um, tá? Que é o chamado princípio do registro pelo valor original. É o princípio do registro pelo valor original. E o que diz, Gabriel, o princípio do registro pelo valor original? Basicamente, ele fala o seguinte, que os elementos do ativo e do passivo são registrados inicialmente pelo custo histórico, pelos valores originais das transações. Os valores originais das transações, isso é chamado de custo histórico, tá? Custo histórico. Então, se você comprou a mercadoria por 50 mil, essa mercadoria vai ficar registrada no seu estoque por 50 mil. Se você adquirir um veículo por 100 mil, esse veículo vai estar registrado no seu ativo, tá? Por ativo você entenda bens e direitos, ele vai estar registrado no seu ativo por 100 mil. Se você tem uma dívida de 5 mil com o fornecedor, essa dívida vai estar registrada no seu passivo, e por passivo entenda a obrigação, pelo valor de 5 mil. Então, esse é o chamado custo histórico. Custo histórico igual a valor original das transações. E agora, o que a gente tem que saber, é que o custo histórico, ele não é um valor fixo, tá? Ele pode sofrer variações. E vamos tomar um conceito aqui emprestado dos nossos professores de matemática financeira. A primeira premissa da matemática financeira, ela fala que o dinheiro não tem valor constante ao longo do tempo. E assim também são os bens do ativo, assim também é o passivo. Esses ativos e passivos podem sofrer alterações por conta de variações de juros, variações de valor de mercado, tá certo? Há diversos tipos de variação. E existem 5 tipos de variações no custo histórico, tá? Custo corrente, valor justo, valor realizável, atualização monetária e valor presente. São 5 tipos. A gente vai tratar aqui rapidamente de 3. A primeira coisa que você tem que saber é o chamado custo corrente. Então vamos lá para a tela para a gente entender o que é o chamado custo corrente, pessoal. Custo corrente é uma variação do custo histórico, que está no item 2, inciso A, e diz o seguinte, custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixas ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa não descontados que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis. Então vamos voltar aqui para a gente entender um pouco o que é o custo corrente. Depois você pausa o vídeo e dá uma lida um pouco melhor nesse conceito, tá? Então vamos imaginar que a gente é uma indústria, a gente é uma montadora de veículo. A gente é uma indústria que produz veículos. E a gente compra matéria-prima, diversos tipos de matéria-prima, e produz veículos, dá saída em veículos, tá? Então existe uma regra básica na contabilidade para os estoques, que é chamada custo ao mercado, dos dois o menor. Então, funciona basicamente da seguinte maneira, a gente está comprando matéria-prima, dá entrada em matéria-prima na nossa produção e sai veículo. E aí compramos uma série de matérias-primas para produzir veículos e chegou no final do exercício social, você tem que elaborar suas demonstrações contábeis.
e você tem estoque dessa matéria-prima. E aí você tem que fazer uma avaliação dos seus estoques. A avaliação ela é feita pelo seguinte método: custo ou mercado, dos dois o menor, ou seja, o quanto você pagou ou o valor de mercado. Qual dos dois é menor? O valor menor é o qual vai ser utilizado para avaliação do seu estoque de matéria-prima. Só que, no caso da nossa empresa, da nossa indústria, que é uma produtora de veículos, tá? Nós não temos muitas vezes como avaliar fielmente qual o valor de mercado dessa matéria-prima. Por quê? Porque nós não somos revendedores de matéria-prima. Nós compramos matéria-prima. Nós não vendemos matéria-prima. Então, a Lei 6.404, sabendo disso, ela fala o seguinte: olha, no caso das matérias-primas, no caso da matéria-prima, o custo de mercado, você vai considerar o custo de reposição na data das demonstrações contábeis. Ou seja, aqui nós temos a perfeita aplicação daquilo que é o chamado custo corrente. Como nós não temos como aferir perfeitamente o valor de mercado da matéria-prima, a gente vai utilizar como valor de mercado o valor pelo qual nós pagaríamos por essa matéria-prima na data das demonstrações contábeis. Esse é o chamado custo corrente. Então é o valor na data das demonstrações contábeis. Então entenda, custo corrente é o valor na data das demonstrações contábeis, é o valor pelo qual um ativo seria comprado, tá bom? Então esse é o chamado custo corrente, é o primeiro deles. Vamos seguir, agora vamos para o valor realizável. Vamos dar uma olhada na nossa lousa para a gente falar sobre o valor realizável. Olha lá, valor realizável, item B. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e equivalentes de caixa não descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da entidade. Como isso aqui é uma dica, vocês pausem e leiam mais devagar esse item, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso agora. A palavra-chave quanto ao valor realizável é a palavra venda em uma forma ordenada. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos voltar aqui para o exemplo de valor realizável. Imagine que nós somos uma concessionária de veículos. A gente é uma concessionária que vende veículos. Vamos esquecer a indústria. Nós vendemos veículos. E nós somos a única concessionária daquela marca na cidade. Nós somos a única. Então, galera, a gente sendo a única concessionária e tem uma grande demanda pelos veículos da nossa marca nessa cidade, tá? A gente obrigatoriamente vai ter que vender pelo preço de mercado, pelo preço que é praticado em cidades grandes como Rio e São Paulo? Não, não. O nosso valor de mercado, nesse caso, numa venda, tá? Ele vai ser maior, ele pode ser maior. Por quê? Porque a gente é único, a gente é um monopólio na cidade. Eu não preciso praticar um valor X, sendo que eu posso praticar 2X, tá ok? Então, o valor realizável, ele é um valor de mercado que é específico para a entidade, tá? E quem quiser ver uma definição melhor disso, pode ir no CPC 12, que trata do ajuste a valor presente, que lá tem essa definição claramente. Ok? Então o valor realizável, ele é um valor específico para a entidade, é um valor de mercado específico. O custo corrente também é um valor de mercado, ok? Assim como o valor realizável, que é um valor de mercado específico. E por último nós temos o valor justo. O valor justo, vamos lá para a tela para a gente ver do que ele trata. Olha só. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos. Repetindo, valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos.
Então o valor justo, galera, o que vocês têm que gravar sobre o valor justo, vamos dar um exemplo, tabela FIPE. Tabela FIPE de veículos, ela representa um valor justo para veículos. É um valor de mercado, é um valor genérico, que não é um valor específico para a entidade. Mas o que você tem que entender é que tanto o custo corrente, como o valor realizável, como o valor justo, eles são valores de mercado, tá? Porque a Lei 6.404, ela cita valor de mercado, porque quando ela foi elaborada, em 1976, a concepção, a contabilidade, ela tinha outra concepção, tá? Ela não era tão evoluída como é hoje. Então, os três, custo corrente, é o custo de reposição na data das demonstrações, é o valor pelo qual um ativo poderia ser comprado ou um passivo pago na data das demonstrações. Valor realizável é um valor específico para a entidade e o valor justo é um valor de mercado mais amplo que está também previsto no CPC 46. Quem vai fazer prova da Receita Federal, esse pronunciamento cai, tá? Então, os três são valores de mercado, mas cada um com as suas distinções. Então, quanto ao valor justo, a palavra-chave é transação sem favorecimentos. Então, gravem, custo corrente, palavra-chave é na data das demonstrações contábeis. Valor realizável é uma transação de forma ordenada, uma venda de forma ordenada, e valor justo é uma transação sem favorecimentos, tá bom? Então hoje a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostaram, dê uma curtida aqui embaixo, compartilhem, que a gente vai trocar mais ideias, e curtam também o nosso canal aqui para vocês receberem notificações sempre que esses vídeos forem postados. Tá bom, galera? Uma satisfação. Qualquer dúvida é só avisar. Um abraço, então, até a próxima.